Os relógios são uma parte fundamental de nossa vida cotidiana, nos ajudando a gerenciar nossas rotinas, compromissos e até mesmo nosso lazer. Mas, além de serem ferramentas práticas, os relógios têm uma longa história de inovação e evolução, com muitas curiosidades interessantes por trás de sua criação e uso. Desde os primeiros relógios mecânicos até os modernos relógios de quartzo e atômicos, existem muitas curiosidades e fatos fascinantes sobre esses dispositivos que medem e gerenciam o tempo. Neste roteiro, apresentarei uma seleção das 10 curiosidades mais interessantes sobre relógios, para que possamos conhecer melhor esses objetos tão importantes e presentes em nossas vidas. Os primeiros relógios mecânicos foram criados no século XIII na Europa. Antes disso, as pessoas usavam relógios de sol para medir o tempo. A maioria dos relógios modernos usam um sistema chamado de movimento de quartzo. Isso significa que o relógio é alimentado por um pequeno cristal que vibra a uma frequência constante, permitindo que o relógio mantenha a hora com precisão. O relógio mais antigo conhecido é o relógio de água de clepsidra, que foi usado pelos antigos gregos e romanos para medir o tempo. Este tipo de relógio mede o tempo com base no fluxo da água de um recipiente para outro. O relógio de pêndulo foi inventado no século XVII e revolucionou a medição do tempo. Esses relógios usavam um pêndulo oscilante para manter a hora com precisão e foram usados em torres de igrejas e outras construções importantes. O relógio de pulso foi inventado no final do século XIX e se tornou popular durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados começaram a usá-los como uma maneira conveniente de verificar a hora. O relógio mais preciso do mundo é o relógio atômico de césio, que usa a frequência de radiação de átomos de césio para manter a hora com uma precisão de 1/1000 de segundo por dia. O relógio mais caro já vendido foi o Supercomplication Patek Philippe, que foi vendido por mais de 20 milhões de dólares em um leilão em 2014. Este relógio de bolso apresentava 24 complicações diferentes, incluindo um calendário perpétuo e um cronômetro. Os relógios suíços são famosos por sua precisão e qualidade. A Suíça é responsável por produzir cerca de metade dos relógios de luxo do mundo. O relógio de cuco, originário da Alemanha, é um tipo de relógio que imita o som do cuco e apresenta uma pequena figura que sai da porta do relógio para indicar a hora. O Big Ben, o famoso relógio de torre em Londres, não é realmente o nome do relógio. O nome correto é o Great Bell, mas o apelido Big Ben foi dado em homenagem a Sir Benjamin Hall, o político responsável pela instalação do relógio na torre do parlamento. Em resumo, os relógios são uma parte importante da nossa vida cotidiana e têm uma longa história de evolução e inovação. Desde os primeiros relógios mecânicos até os modernos relógios de quartzo e atômicos, os relógios têm sido usados para medir e gerenciar o tempo de várias maneiras ao longo dos anos. Além disso, os relógios são uma expressão de estilo e personalidade e existem muitas variedades e tipos para atender às necessidades e preferências individuais. Espero que essas curiosidades tenham sido interessantes e enriquecedoras para você. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê um joinha se você curtiu, acione o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos, e até a próxima!